Oi, bom dia. Meu nome é Eduarda, sou do grupo 8 e hoje vamos falar sobre o tema a formação do liberalismo. O liberalismo surgiu no século XVII, como um conjunto de teorias políticas que sustentaram uma luta estrutural e política contra o antigo regime, ou seja, contra a monarquia absolutista. Como teoria econômica, o liberalismo surgiu no século XVIII para conferir uma estrutura conceitual ao novo movimento econômico que surgiu com a alta industrialização iniciada nesse século e consolidada no século seguinte. Dessa maneira, o Estado não tem direito de interferir na vida e nas liberdades individuais dos cidadãos, a menos que esses atentem contra a ordem vigente. Esse pensamento liberal norteou eventos como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, criando um Estado de direito liberal na modernidade que visava assegurar os direitos dos cidadãos e acabar com o despotismo. Os principais teóricos do liberalismo clássico são Adam Smith, Alex de Tocqueville e Benjamin Constant. Já no liberalismo, no século XX, adaptado às novas demandas de mercado, temos teóricos como Ludwig von Mises e Friedrich Hayek, representantes da escola austríaca de economia, que originaram o neoliberalismo e o libertarianismo. Bom dia, meu nome é Lucas e hoje eu vou falar um pouco sobre as características do liberalismo. O liberalismo como um todo, ele visava acabar com a opressão do chamado Antigo Regime, as monarquias absolutistas que dominaram durante muito tempo as potências europeias. Para os liberais, o ser humano era dotado de direitos naturais, isso do pensamento herdado do filósofo inglês John Locke, que assegurariam o direito de todos os cidadãos participar da política econômica, de trabalhar, de acumular riquezas e adquirir uma propriedade privada. Do mesmo modo, eram direitos naturais a vida e a liberdade sendo vedado ao Estado de qualquer forma autoritária e injustificada da restrição da liberdade ou assassinato aos cidadãos. Para os teóricos liberais modernos, não havia qualquer justificativa para o controle da vida, do governo e da economia por parte dos monarcas. Isso porque a monarquia absolutista estava assentada no ideal direito divino, ou seja, os governantes eram pessoas eleitas por Deus para guiar o povo. O pensamento moderno já atualmente racional rejeitava essa noção. Para os modernos, era a razão, distribuía entre as pessoas a responsável por criar um projeto de mundo capaz de impulsionar a sociedade e os indivíduos ao crescimento. Essas ideias que constituíam o iluminismo geraram o centro do pensamento liberal, a capacidade individual de trabalhar, criar e evoluir. Então, essa é a minha parte e eu vou passar para a próxima pessoa. Bom dia, meu nome é Luan. Eu vou dar continuidade ao nosso grupo, o tema, quer dizer. A minha parte é o tipo de liberalismo. O liberalismo clássico pode ser dividido em liberalismo político e liberalismo econômico. Chamamos de liberalismo clássico. Aquele que surgiu das ideias de filósofos liberais do século XVII, contra o antigo regime e a favor de livre iniciativa individual na economia. Em contraposição, existiu o neoliberalismo, que é uma doutrina econômica do século XX, que resgatou elementos do liberalismo, adaptando-os à realidade econômica do mundo globalizado e do capitalismo altamente desenvolvida. E o liberalismo político. O pensamento liberal, em geral, visava acabar com a opressão estatal sobre a vida das pessoas e seus aspectos políticos e econômicos. Para tanto, era necessário abandonar a visão medieval do governo, baseada no poder absoluto e irrestrito de um governante e no severo controle da economia por parte do Estado, como ocorreu no mercantilismo, em que os governo promoviam as ações da economia, baseada no comércio e na exploração
colônias, controlando absolutamente tudo. Ao abandonar a visão antiga do governo econômico, os liberais modernos adotaram uma visão política baseada no republicanismo ou no parlamentarismo. Esse sistema político permite a divisão dos poderes, retirando-os da mão de um monarca e o poder absoluto. O filósofo francês Charles de Montesquieu, um dos pensadores que influenciaram o liberalismo e a Revolução Industrial, defendeu a divisão dos poderes estatais em 3 partes. O poder legislativo, formado por um corpo de legisladores que criaram as leis. O poder executivo, formado por um corpo de governo responsável por executar as leis, governar a cidade ou país. E o poder judiciário, que atua quando o cidadão infringe as leis estabelecidas ou entra em conflito de interesse com o cidadão ou com o Estado. Liberalismo econômico. Do campo econômico, foram as ideias do filósofo e economista inglês Adam Smith, que predominaram para estabelecer a diretriz desse novo pensamento econômico. O liberalismo econômico consiste no entendimento de que os estados não devem interferir na economia, pois essa deve ser feita a partir da livre iniciativa dos cidadãos, que devem ser livres para produzir e fazer comércio, sendo responsáveis por si mesmos. A meritocracia e a valorização do esforço individual são marcadas no pensamento liberal, que coloca como responsável pela riqueza e pelo sucesso unicamente o indivíduo. Para o Smith haveria uma espécie de mão invisível que faria com que a economia se desenvolvesse autonomamente no poder da iniciativa privada, sem necessitar do Estado, pois esse colocava um entrave no crescimento econômico ao querer reivindicar a sua parte no lucro sem nada oferecer em troca. Bom dia, meu nome é Tadeu, eu vou falar sobre a história do liberalismo. Bom, as primeiras insurgências liberais começaram já no fim do século XVII, com um pensamento burguês que desafiava a ordem vigente do absolutismo. Na Inglaterra, esse fator ocorreu com a Revolução Gloriosa, que acabou de uma vez com o absolutismo inglês e implantou um regime parlamentar no país que manteve a monarquia, mas abriu um parlamento com a possibilidade de participação política de pessoas que não pertenciam à nobreza. Bom, os pensamentos liberal começou a se espalhar pela Europa, destacando-se personalidades como o filósofo inglês John Locke, o filósofo e jurista inglês Jeremy Bentham. Além do filósofo político francês, pertence ao iluminismo com Voltaire e Montesquieu e Director. Bom, em razão da influência do pensamento iluminista, que valorizava a razão e a racionalidade em detrimento da antiga concepção religiosa, que tomava conta da vida política durante a Idade Média. Com as pessoas, atentaram-se para o fato de que a vida pública deve ser regida pela racionalidade e não pela religião. Bom, também é fundamental a percepção que existiam direitos básicos que devem ser garantidos, o que o John Locke chamou de naturais e que os iluministas franceses chamavam de direitos dos homens e do cidadão. Bom, dentre os tais direitos, destacava-se liberdade a igual, no caso não a igualdade socioeconômica, mas a extinção de um sistema de nobreza que privilegia as castas, nobreza na política e o direito à propriedade nos regimes absolutismo
e a maior parte da propriedade concentrava-se nas mãos da nobreza e do clero. Bom, outro fator que impossibilitou o pensamento liberal foi a Revolução Industrial e o desenvolvimento do capitalismo industrial. Bom, a burguesia que expandiu os seus negócios, produzir mais e lucrar e expandir a propriedade privada. Com os entraves colocados pelo governo, autoritários e os burgueses que viam-se incapacitados de lucrar como queriam. Daí as ideias liberais fizeram nascer um pensamento liberal no campo econômico para permitir o desenvolvimento econômico baseado apenas nos esforços da burguesia, sem interferência estatal. Bom, essa foi a minha parte do trabalho, espero que você tenha gostado e é isso. Oi, meu nome é Júlio e eu vou estar falando sobre o neoliberalismo e liberalismo. O liberalismo clássico mostra-se ineficaz no início do século XX, após o advento de crimes, como a Grande Depressão de 1929, em que a Bolsa de Valores de Nova York quebrou. O cenário era de desemprego geral e péssimas condições de vida e trabalho para a classe operária europeia e estadunidense, principalmente, mas também para as classes operárias de outros países fora dos grandes eixos industriais. O socialismo havia inspirado a formação de organizações sindicais, que organizavam grandes greves contra a exploração dos trabalhadores por parte da burguesia, algo comum e necessário dentro da doutrina liberal. O cenário do século XX fez com que os governantes e economistas revissem o liberalismo clássico. Um dos economistas que apresentaram uma proposta diferente foi o inglês John Maynard Keynes, formulando uma doutrina conhecida posteriormente como keynesianismo. Essa teoria trouxe uma forma de pensar a economia capitalista com um misto de lucro para a iniciativa privada, mas com uma regulamentação estatal, que assegurava boas condições de vida para toda a população, e não somente para uma classe privilegiada. As formas de governo que surgiram a partir dessas ideias ficaram conhecidas como social-democracia, sendo aplicadas nos Estados Unidos por Franklin Delano Roosevelt e por países nórdicos europeus, como a Finlândia. A educação, a saúde, a segurança, o pleno emprego e a dignidade da vida deveriam ser promovidos pelo Estado quando a iniciativa privada não conseguisse atingir a todos os seus benefícios, o que fez surgir um estado de bem-estar social, que tornaria mais digna a vida humana e permitiria o acesso ao consumo por parte das classes trabalhadoras. Com a resposta a esse tipo de política econômica, o economista da escola austríaca de economia Ludwig von Mises formulou uma doutrina política econômica que resgatava os elementos do liberalismo clássico e adaptava-os à realidade do capitalismo globalizado e altamente desenvolvido do século XX. A nova realidade não permitiria o completo e total separação entre a economia e o Estado, mas permitiria ajustes que os neoliberalistas consideravam necessários. Esses ajustes visavam, em geral, a ampliação da iniciativa privada na oferta de serviços básicos e a supressão quase total das empresas, órgãos e funcionários públicos, a fim de, como dizem os neoliberalistas, desinflar a máquina estatal. Por essa lógica, o papel do Estado na economia seria quase nulo. A cobrança de impostos abaixaria muito e os serviços básicos seriam, em sua maioria, cobrados. Críticos dessa vertente econômica dizem que esse tipo de política econômica tende a manter uma classe privilegiada no poder econômico, assim como acontecia no liberalismo clássico, além de precarizar a vida do trabalhador, que precisava trabalhar mais e perder muito dos seus direitos trabalhistas.
Bom, e para encerrar o nosso trabalho, eu vou falar um resumo sobre cada um dos tópicos citados. Bom, a doutrina política e econômica, que surgiu entre os séculos 17 e 18, visava acabar com os governos absolutistas, estabelecendo um quadro de igualdade e de defesa da liberdade. Perdeu força com a ascensão da burguesia industrial. Foi reformulado a fim de atender às demandas pós-crise de 1929. E o neoliberalismo defende que a iniciativa privada deve tocar a economia livremente, sem interferência do Estado.